Dá um glória a Deus. Você que crê, mas só você, aquele que crê que temos um Jesus que está vivo, dá um glória a Deus. Chega. Se você crê que Jesus está vivo, Ele hoje vai trabalhar na sua vida. Amém? Quero partilhar um versículo com vocês, meus irmãos. É preciso que eu encontre primeiro. Ele deve estar mais ou menos por aqui. Se a internet hoje não me der baile. Não. Glória a Deus. Em Romanos 15, versículo do 26 ao 27, diz: porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta para os pobres. Diga, uma coleta. Vocês já entenderam que a palavra é de dízimo e oferta, portanto se retraíram um pouco, mas falem. Uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores. Diga, como devedores. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, diga, bens espirituais, devem também ministrar-lhe os temporais. Muito bem, Paulo aqui, ele exortava, pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta para os pobres. Diz que havia uma coleta que era para os pobres, ou seja, podemos sacar daí uma doação, uma ação humanitária, se você quiser entender assim. Mas Paulo dizia que se eles eram participantes dos bens espirituais, também por que não dos bens materiais? Isto tudo vem acerca do quê? De uma palavra que eu ouvi recentemente, esta semana, e me impactou um pouco. Eu fiquei triste. Fiquei triste porque eu já falei sobre isto quarta-feira, falei hoje de manhã, mas eu quero voltar a falar, inclusive para você que nos está assistindo pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você nos assiste, eu vou pedir que a nossa produção exiba no seu ecrã o número de telefone e você estará completamente à vontade para falar, para mandar uma mensagem. E aqui o fogo é grande, o púlpito até quebra, gente. Nada que me surpreendesse, não é? Que a igreja funcionava como se fosse uma empresa. Que há igrejas que movimentam milhões. Amém? É verdade. Há igrejas que movimentam muito dinheiro. E esse alguém disse, isto é uma empresa que move muito dinheiro. Eu parei para pensar, meu Deus, e agora como é que eu saio dessa enrascada? Espírito Santo dá um entendimento, porque realmente é verdade. Nós, como igreja, nós em Viseu ainda não, graças a Deus, Deus tem sido bom para nós. Muito bom para nós, pode dar um glória a Deus. Mas nós não movimentamos essa quantidade. Mas há igrejas que sim, que movimentam essa grande quantidade. Mas entenda que, embora eu entenda perfeitamente que a igreja não é nenhum tipo de empresa, não funciona como uma empresa e nem para lá caminha, eu entendo que mesmo se fosse uma empresa, entenda que os gentios, eles partilharam dos bens espirituais. Quando nós falamos de bens espirituais, nós falamos da Bíblia, amém? A Bíblia contém a palavra de Deus, amém? Um princípio é princípio para aquele que crê na Bíblia, como para aquele que não crê na Bíblia, amém? Como hoje o irmão falava de manhã, você pode não acreditar na lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Vou me atirar de um prédio de 10 andares. Vai ver o que é que acontece? Você que não crê na lei da gravidade. Eu não creio nessa lei, nesse princípio. Mas se você se atirar de um prédio de 10 andares, você vai cair, você vai se estatelar no chão. Porque ela existe, é um princípio e ela tem que ser obedecida. Nós como partilhadores, digamos assim, como uma instituição, vamos falar em instituição, que prega a palavra de Deus, que divulga os princípios bíblicos. Uma instituição que defende a moral. Uma instituição que defende o casamento. Uma instituição que defende os bons costumes, as boas práticas. Uma instituição que te vai ajudar a encontrar a tua verdadeira identidade. Uma instituição que defende e crê num Criador que criou tudo certinho.
Uma instituição que tem princípios, que crê num livro que tem princípios, onde já nem estou a falar em mandamentos. Eu quero que você entenda em princípios, que tem princípios que podem consertar a tua vida, mesmo não crendo. Enquanto você encontrar a sua identidade, quando você encontrar a divisão entre o seu corpo, alma e espírito, e souber lidar com cada uma delas, você vai ser uma pessoa mais feliz aqui na terra. E se quiser, ainda vai ganhar o seu lugar no céu. Portanto, eu creio, e foi aí que eu me saí bem na minha resposta, eu creio que, não entendendo que a igreja é uma empresa, mesmo se fosse uma empresa, era uma boa empresa. Era algo em que valia a pena alguém investir. Era algo em que valia realmente a pena frequentar. Portanto, entenda que há princípios bíblicos, há estatutos e mandamentos para você que crê na palavra de Deus. Mas há princípios que são defendidos pelo manual do Criador. Até quando nos chamam de empresa. Até quando nos atacam como empresas que movem milhões. Se nós fôssemos uma empresa, nós seríamos uma empresa muito boa e muito positiva. Quem crê nisso? Não é que eu creia que sejamos uma empresa, nós não somos uma empresa. O nosso dízimo e a nossa oferta vai muito mais do que uma cota. O nosso dízimo e a nossa oferta vai muito mais do que uma prestação ou mensalidade. O nosso dízimo e a nossa oferta, ela vai como honra. Ela vai como reconhecimento e consagração. Quando você dizima e oferta, você consagra. Você dá a entender no mundo espiritual que as suas finanças não são tuas. Quando você dizima, você não consagra só os seus 10%. Quando você dizima, você entende. E agora vai a parte espiritual. Agora vai a parte espiritual de que devemos crer como igreja. Que há o mundo espiritual que rege tudo aquilo que nos rodeia. Quem crê nisso? Quando você dizima e oferta, você consagra todas as suas finanças, não somente os 10%, mas você verá que não vai aparecer dinheiro na tua conta bancária. Não vai aparecer alguém te doando muito dinheiro, mas de uma maneira, eu sou obrigado a usar essa palavra, embora não gosto muito dela, mas de uma maneira sobrenatural, você vai conseguir uma melhor capacidade para gerir tudo aquilo que vem à sua mão. Porque o Espírito Santo próprio te dará estratégias, te dará ferramentas. Portanto, meu irmão e minha irmã, embora muitas das vezes nos acusem de empresa, se nós fôssemos uma empresa, nós seríamos uma boa empresa. Nós seríamos uma empresa muito útil para a sociedade. Se hoje reconhecessem a igreja como empresa, nós conseguiríamos consertar muita coisa errada na sociedade, só pelos princípios bíblicos. Mas nós somos muito mais que uma empresa, nós somos uma igreja em Cristo. Amém? Eu não sei o que é que você pensa acerca do dízimo e oferta, mas entenda que o nosso dízimo e a nossa oferta vai muito mais além do que isso que muitas vezes nos acusam. Uma prestação, uma mensalidade, querer tomar conta do seu dinheiro. Enquanto a igreja na Europa, eu fiquei a saber disso nesta semana e achei interessante trazer isto para a igreja. Enquanto a igreja em toda a Europa diminui, se aperta, a igreja em Portugal cresce. Cresce. Nós estamos tomando posse de uma terra destinada a Jesus. Você e eu somos esse povo que está entrando numa terra prometida. Amém? Ponha-se de pé, eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar para que o Espírito Santo nos continue dando esse coração generoso. Esse coração que não é um coração empresarial que move milhares. São recursos que nos permitem avançar como o reino de Deus. Nós estamos equipando esta igreja. Eu creio que você... muitos dos irmãos dizem assim, pastor, eu sempre que chego aqui, cada semana que eu chego aqui é uma surpresa. Pronto, hoje você tem 2 subwoofers e um aquário de bateria. Para a semana que vem talvez tenha outra surpresa. Já temos mais uma sala. Para você entender o princípio da palavra de Deus. E que ainda,
Por incrível que pareça, Deus usa pessoas que não creem na palavra de Deus para defender princípios bíblicos. Uma sala que nós alugamos, se o senhor que nos alugou a sala estiver vendo este culto, estiver assistindo, fica aqui o nosso muito obrigado e que Deus vai abençoar a sua vida. Mas essa sala não estava para alugar. Essa sala era só para venda. O senhor disse, não quero alugar, eu estou bem na vida, eu nem sequer vivo em Portugal, eu alugar essa sala é para arranjar dor de cabeça. Eu disse, meu amigo, essa sala será para cuidar de crianças. Crianças essas que serão educadas, ministradas pela palavra de Deus. Crianças essas que através da palavra de Deus, eu falando isso para uma pessoa supostamente que não crê na parte espiritual do manual do Criador. Essas crianças, através desses princípios que vão ser ensinados aqui, serão armas, ferramentas para que, na sua juventude, elas se possam guardar de tantas e tantas coisas erradas que nós vemos hoje em dia a juventude fazendo. E ele disse, ei rapaz, ou sei lá, então se é para isso eu vou alugar. Se é para isso eu vou alugar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Mesmo como empresa que movimenta milhões, mesmo como empresa que não é. Amém? Glória a Deus, vamos orar para que o Senhor nos siga ministrando e trazendo esse entendimento que não é só a parte natural, a parte espiritual conta muito. Eu vou chamar os pequenos profetas, os pequenos pastores, os diáconos mirins. Aleluia, que profecia que eu estou aqui. Cadê os evangelistas? Estou a ver aqui um monte de evangelista, aquelas já vem com a malinha para viagem. Amém. Venham todas as crianças. E agora, se você ainda não encontrou lugar para se sentar, pode se sentar. Se você se sente confortável onde está, fique à vontade. Fique à vontade. Mas agora, com este corpo de Cristo, mirim, todo aqui à frente, de certeza que já há mais lugares. Eu quero que você se sinta completamente à vontade. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos para aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos entender, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, todos os recursos que Tu fazes vir até as nossas mãos. Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. Tu és o Criador do céu e da terra, Senhor. Que haja um discernimento, Senhor, de que tudo aquilo que vem à nossa mão, Senhor, é para a pregação do Teu Evangelho, para a expansão do reino, Senhor. Para aquisição de material do qual possamos usá-lo como ferramenta para glorificar o Teu nome. Aluguel de templos, Senhor. Profetizamos que brevemente um templo maior para nós. Profetizamos que mais material chegará, cadeiras, mais instrumentos, mais câmaras para poder levar a palavra cada vez mais longe. Utilizar a internet em nome de Jesus. Tomamos posse da internet em nome de Jesus. Aleluia. Oramos também por estas crianças, Senhor, que eu posso ver aqui, Senhor, servos Teus. Porque há recurso para que eles possam ser acolhidos. Há recurso para que eles possam ter um local onde sejam ministrados. Obrigado por cada recurso, Senhor. Que Tu nos sigas dando um coração generoso e dadivoso, Senhor. Mas sobretudo um coração que entenda princípios bíblicos e princípios espirituais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Enquanto os irmãos ministram louvor, pode tomar assento, as crianças são encaminhadas à escolinha. Sinta-se à vontade para dizimar e ofertar. Eu só quero dizer...
Ponha-se de pé, sinal de reverência. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo, por cada recurso, Senhor. Nós vemos a Tua bondade a cada momento, a cada instante, Senhor. Tu vais muito mais além do que nós pensamos ou necessitamos, Senhor. Tu sabes exatamente a nossa necessidade, Senhor. Sabes exatamente a nossa carência, Senhor. Tu sabes exatamente o quanto e quando precisamos, Senhor. Portanto, Senhor, só agradecemos porque Tu, Senhor, dono do ouro e da prata, Senhor, gere, Senhor, todas as riquezas, Senhor, de maneira que a tua palavra, mandamentos, princípios e estatutos sejam partilhados, pregados, a tua palavra seja pregada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens capacitado. Obrigado por cada porta que abriste até agora, por cada recurso, por cada bem conquistado, Senhor. Senhor, pomos em Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nós necessitamos, Senhor. Tu sabes melhor do que nós mesmos, Senhor. Entregamos em Tua mão esta igreja, Senhor, na Tua vontade, Senhor, os nossos corações, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Não se sente, vamos orar. Fique de pé e ore. Ore para que o Espírito Santo ministre em nosso coração hoje. Ore para que a palavra ela seja ministrada pelo Espírito Santo. Como eu digo sempre e volto a repetir, não seja um discurso. Não esteja à espera de um discurso. Não esteja à espera de uma linda palestra. Esteja à espera do que Deus tem guardado para você hoje. Abra o seu coração. Em nome de Jesus nós te apresentamos a Tua palavra, Senhor, viva, eficaz. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra é espada. Senhor, que hoje nós possamos ser edificados e entender um pouco mais, Senhor. Entender um pouco mais, Senhor. Nós necessitamos de milagres, queremos ver milagres. Nós entendemos, esta igreja entende que Tu és um Jesus que está vivo. O Jesus, Senhor, com as mesmas características e os mesmos atributos daquele que viveu em homem aqui, Senhor. Portanto, Senhor, Tu estás aqui, Espírito Santo. Toca os nossos corações, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar assento, meu irmão e minha irmã. Nós estamos hoje celebrando o nosso congresso de GCs. Quem pertence a um GC aqui, dá um glória a Deus. No Brasil, e em Orlando, estão a fazer o congresso de GCs, estão fazendo uma celebração dos GCs. Nós aqui também estamos unidos nessa celebração. Estamos celebrando essa ferramenta que Deus nos deu, que é o GC. Durante esta semana e talvez a outra, eu tive o privilégio de poder ir ver o que Deus está fazendo em alguns GCs. Eu peço perdão, era para ter um material fotográfico aqui, um vídeo para expor, mas com os afazeres da semana, não conseguimos. No congresso, na quarta-feira, na terceira quarta-feira do mês, que será o culto fé, onde nós estaremos ungindo os líderes de GC, nós partilharemos um vídeo que será fotos de cada GC. Há um ano foram implantados GCs aqui. Não fui eu que implantei, foi Deus. Deus nos deu a ferramenta, nos deu a esta igreja uma ferramenta e uma ousadia muito grande de implantar GCs. Fomos para Mangualde, fomos para Vila Chã aqui perto, mais à frente fomos para São Pedro do Sul e iremos em mais lugar. Fomos para Satão, onde abrimos GCs. Aqueles grupos de 4, 5 pessoas, 6 pessoas, bênção demais, maravilha. Meu irmão, esta semana e semana passada eu encontrei com GCs com 30 pessoas, 25 pessoas, outros nem cabiam na fotografia. E isso nos dá a entender que a ferramenta que é o GC é algo fundamental na vida do crente. Algo que eu sempre partilhei, algo que eu sempre insisti. Nossa, o pastor é chato com o GC. Eu sou chato com o GC porque eu sei que é uma ferramenta que funciona. O GC é o lugar onde você se vai sentir acolhido. O GC é o lugar onde você vai encontrar uma família.
O GC é o lugar onde você vai ser edificado. O GC é um lugar onde você vai crescer e ajudar o crescimento de outro. E a palavra que nos foi dada para pregar, para ser ministrada neste congresso dos GCs, é uma palavra que eu já tinha pregado muitas vezes aqui. E debaixo da direção do nosso pastor André Valadão, ele pediu, vamos pregar sobre Atos 2, 42. E eu pensei comigo, outra vez eu vou pregar sobre isso. Eu já tantas vezes preguei, mas a palavra ela se renova. A palavra nunca é a mesma. E a Atos 2, 42, ela é o GC na sua própria essência. Nós vemos que aquela igreja, ela funcionava, ela se expandia de uma maneira incrível. Em 60 anos, alcançaram milhões de pessoas. Diga, 60 anos. Milhões de crentes. Não havia templos. A história do templo vem com Constantino. As pessoas se reuniam aonde? Nas casas. As pessoas se reuniam em comunidade. Vamos ler o trecho. Atos 2, eu vou só ler o Atos 2, 42 e 43. Nós vamos até o 47, que é o texto a ser partilhado. Esse texto que eu estou pregando para vocês hoje, que Deus nos deu através da inspiração do nosso pastor André Valadão, ele está sendo partilhado, talvez de diferentes maneiras. Eu vou tomar um caminho, eu quero tomar um caminho que talvez seja a direção que Deus tem para esta igreja, mas esse texto, ele está sendo pregado em todas as lagoinhas hoje. Talvez Deus fale de uma maneira, talvez Deus fale de outra maneira, mas a palavra de Deus é esta a ser pregada. Atos 2, 42 e 43 diz, vamos ler tudo junto. Você abra a sua Bíblia, se é que você tem. Se não tem, abra o telemóvel. Vamos ler essa palavra todos juntos e vamos lê-la de pé, em sinal de reverência. No final do culto, você vai entender porque é que eu estou pedindo para você ler esta palavra de pé, em sinal de reverência. Vamos ler todos juntos. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vamos ler o 44 também. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aplauda ao Senhor pela sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar assento e vamos entender, vamos mergulhar um pouco no contexto desta palavra. A igreja primitiva, ela vivia num contexto de milagre. Diz que a sombra dos apóstolos curava. Era milagre de dia, era milagre à tarde, era milagre à noite. O milagre na igreja primitiva era algo comum e corriqueiro. Não era espanto, não era nenhuma coisa fantástica. Era algo normal. A igreja crescia e aumentava a cada dia, vendo esses milagres. Viviam a verdadeira doutrina de Cristo. Eles viviam a comunhão. Eles viviam um ambiente intenso e constante. Diga intenso. Constante. De oração. O partir do pão nas casas, a restauração do altar. A casa deles, as famílias, não era só o partilhar do pão de casa em casa, era o partilhar do pão em casa. Já preguei sobre o partilhar do pão em casa, dos altares, da mesa, 2 vezes aqui. A mesa da nossa casa é um altar.
A mesa da nossa casa, o partilhar do pão, pega no telemóvel, põe de lado, desliga a televisão, tem um momento de oração, tem um momento de partilha com a família. Olha nos olhos da cara, nos olhos, só tem que ser nos olhos da cara, claro. Olha nos olhos do teu filho, da tua mulher. Como foi o teu dia? Está tudo bem? Posso te ajudar em algo, meu filho? Nós comemos e corremos, telemóvel, nem olhamos. Eu aposto. Eu não aposto porque eu sou crente. Creio que o que Deus tem para mim está guardado, não adianta apostar. Mas entenda, eu sei que há muita gente que, se eu disser quantas pessoas estiveram hoje na tua casa almoçando, você vai pensar duas vezes, será que o meu filho estava lá? Tal foi a pressa e a correria. Nós vemos que existe também uma ausência de milagres hoje em dia. Hoje a igreja, ela vive esperando um milagre, lutando por um milagre, estudando por um milagre. E a igreja hoje, ela carece de milagres. Mas a igreja não é a mesma? Gente, peraí. Há 2023 anos atrás, pouco mais, foi instituída a igreja. Amém? Pode dar um amém. A igreja é a mesma até de hoje? Parece que vocês não estão convencidos. Vamos lá, eu quero que vocês... Vamos entender isso bem. A igreja de Paulo, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, fundada pelos apóstolos, é a mesma de hoje? Não está convencendo assim aí. É a mesma de hoje? Diz um amém forte. É a mesma, é a mesma. Alguns processos se passaram. Tudo bem, mas a igreja de Cristo é mesmo o mesmo Cristo, é a mesma doutrina, é a mesma comunhão, é o mesmo partilhar do pão, é a mesma oração, é o mesmo temor. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é o mesmo temor. Agora vira para outra e diz, como é que estamos de temor? Ha, 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 ha. Muitos dizem que é falta de fé, falta de oração. Você pode não acreditar, mas há muita gente com fé hoje em dia. Se você não acredita, vai lá para a igreja perseguida. Há ambientes de oração intensos. Uma vez alguém me disse que um missionário falou para outro missionário que estava na China: nós estamos orando por vocês. Um missionário americano falou para um missionário na China: nós estamos orando por vocês. E o missionário que estava na China disse: vocês aí são perseguidos? Não. Os vossos templos são suntuosos, são bonitos, está tudo bem, há recursos. Acho que a gente é que tem que orar por vocês. Há gente de oração. Outros dizem que, mas aqueles milagres aconteciam antigamente porque era para a igreja ter credibilidade. Os milagres ajudavam a igreja a ter credibilidade porque era muito povo para crer em Jesus. Era muito povo a ser convertido. E hoje? 3,6 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Portanto, essas três hipóteses, eu não acredito nelas, que seja falta de fé, falta de oração, ou que os milagres eram só para aquela época. Não acredito em nada disso. Porque hoje nós necessitamos de milagres. Quem é que necessita de milagre? Hoje a igreja necessita de milagres para que a pregação do evangelho seja mais convincente. Amém, gente? Então, essa igreja, ela tinha 5 pilares, que era a doutrina de Cristo, a comunhão, o partilhar do pão, a oração e o temor. Quando a igreja entendeu esses 5 pilares, diga comunhão, doutrina de Cristo, partilhar do pão, oração, temor. Agora você vai dizer outra vez, temor. Nós vamos direcionar a palavra para temor. A igreja entendeu esses 5 pilares. Receita. Aqui uma receita de cuscuz do céu pode ser. Você pode chamar o que quiser.
juntou esses 3 pilares, gerou o ambiente de milagre. Eu vou dizer outra vez que só ouvi um aleluia. Juntou esses 5 pilares, o ambiente do milagre ele é gerado. Onde há doutrina, onde há comunhão, onde há o partilhar do pão, onde há oração e onde há temor, o milagre acontece automaticamente. Aquele povo, ele vivia nesse ambiente. E talvez seja isso que esteja a faltar na igreja de hoje, para que nós possamos gerar o ambiente de milagre. E eu quero falar sobre o temor. Temor também é medo, mas não de uma ameaça. Portugal viveu debaixo do medo muito tempo. O medo do castigo. O medo do castigo de Deus. O medo de ser castigado por Deus se não cumprisse certos e determinados dogmas religiosos. Isso é medo do castigo. Não é temor. Temor é medo de desagradar a Deus. A palavra temor ela é usada 359 vezes na Bíblia e 169 vezes ela vem como temor a Deus ou temor de Deus. O temor quem eu devo temor é tão soberano que por reverência eu rejeito, repete comigo, eu rejeito a ideia de desagradá-lo. Tal a sua soberania. Pode aplaudir ao Senhor. Temor é uma reverência de tal modo que não vem a ideia de desagradar ou afligir a Deus. A palavra temor significa, na Bíblia, reverência, respeito, veneração, subserviência e adoração. Não é medo, é o desejo de não desagradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Esse temor, ele imperava na igreja antiga, na igreja primitiva. Esse temor imperava em cada vida e esse temor provocava milagres. Lucas diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que os servem. Lucas, tanto no Evangelho de Lucas, como no livro de Atos, muitos historiadores o consideram, eu acho que são tratados históricos. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Tão histórico que você ainda está escrevendo essa história. Atos dos Apóstolos, você está lá. Ele enfatiza o temor. E o temor, ele é característica daqueles que são salvos. Sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Amém? Atos 10, 1, 2 diz: morava em Cesárea um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Lucas enfatizava o temor. Lucas enfatizava que todos aqueles que são salvos têm que ser tementes a Deus. Ou seja, o temor de Deus é um símbolo, significa, caracteriza, como você queira falar, a sua salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos embora lá. Agora eu vou te dizer uma coisa. O temor a Deus, ele vai por em cima de qualquer tipo de denominação. Vai por qualquer tipo de religião. O temor a Deus, ele caracteriza a relação íntima e o conhecimento que você possa ter ou não de Deus. O temor a Deus vai te dizer a ti, olha a hora do confronto, eu gosto de um confronto. Eu gosto de sair de mim e olhar para mim. Quer dizer, não gosto porque depois eu fico, meu Deus.
A gente sai, põe só espelho e diz, meu Deus, realmente é verdade. Mas no teu interior, hoje você vai começar a entender que o teu relacionamento com Deus está no mesmo nível do quanto você o teme. O temor de Deus, presta atenção, que isto é importante. O temor de Deus é o que vai separar a tua relação com um Deus vivo. Diga, um Deus vivo. O temor é o que vai separar a relação de um Deus vivo com a tua religião. O religioso não teme a Deus, teme a lei, teme o castigo, tem medo de ser pego, tem medo do pecado e tem medo do castigo. Mas quando você tem uma relação com Deus, você entendendo quem é Deus, você teme, porque só a ideia de desagradá-lo te constrange. Amém? Vamos agora falar sobre alguns itens. Item 1, a natureza do temor na igreja. Se você estiver apontando, pode apontar 1.1. Em cada alma havia temor. O temor é individual. Deuteronômio 6.13. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6.24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Para Israel, a orientação era temer a Deus. Para a igreja, a prática de vida cristã, expressada pelo temor a Deus. Além de você olhar para você mesmo, presta atenção, você olhar para você mesmo, e através do nível do temor que você tem em Deus, sai agora fora do teu corpo e põe-te diante de ti. Agora pensa o nível do temor que tu tens, pois assim é a tua relação com Deus. Mas o meu temor é pouco, a tua relação com Deus é pouco. O conhecimento que você tem com Deus vivo é pouco. Eu temo a Deus, eu sou reverente a Deus. Você conhece um Deus vivo e você tem uma relação com Ele, Ele tem uma relação contigo. E a tua prática, neste mundo, seja na igreja, seja no meu trabalho, é o temor de Deus que vai dizer também. Ou seja, o temor de Deus, ele vai te mostrar a relação que você tem com Deus, e esse mesmo temor que você tem a Deus é aquela que vai ditar o seu comportamento cá fora. Vou resumir. Quando você estiver no local, sozinho, eu sei que aqui não há gente assim. Quando você estiver no local sozinho, talvez no seu trabalho, e você tenha uma situação em que talvez você possa fazer um serviço um pouco mais mal feito, ou não tão bem feito. Afinal de contas, o seu salário nem é lá tão grande quanto isso, eles não estão pagando para até ser aqui um engenheiro. Este nem é o meu trabalho, por que é que eu hei de me empenhar em desempenhar esta função bem feita, me aprimorar ao máximo? Aí você, deixa eu ver se alguém está olhando. Quando você olhar para aqui e não olhar para cima, você está sozinho, ou pensa que está sozinho. Amém? Glória a Deus, gente. Os crentes da igreja primitiva reconheciam um relacionamento com Deus vivo. A intimidade com eles era com Deus vivo. E eles não brincavam de ter fé. Eu sei que você não brinca de ter fé, mas a igreja hoje está brincando de ter fé. A igreja contemporânea, eu já falei isso aqui várias vezes, tem a Deus como um funcionário, a igreja como um mercado. Deus é um funcionário que dá bênçãos. A igreja é um mercado. O púlpito, muitas das vezes, é um balcão. Muitas das vezes o púlpito, ele é utilizado como propaganda. Amém? Eu hoje vejo comentários como: levei Deus no canto da parede, levei Jeová no canto da parede. Ele fica assim, olhar uma barata destas. Eu intimei a Deus, ou é ou não é. Quem somos nós, míseras baratas?
falta de reverência, falta de temor, religiosidade, procura de bênçãos, pessoas com dupla cara. Eu sei que aqui não tem ninguém, nem essas pessoas nos estão vendo pela internet. Eu só estou falando do ambiente que gera o milagre. E por que é que talvez a igreja hoje não esteja desfrutando e usufruindo desses milagres? Porque o ambiente para o milagre não está a ser exercido, não está a acontecer esse ambiente de milagre. Palavras como essas de encostei Jeová na parede, ou é ou não é, ou é agora ou nunca mais, vemos como realmente a falta de temor invadiu a nossa igreja. E tem gente pensando que isso é intimidade com Deus. E tem gente pensando que falando isso, tendo esse tipo de comentários, é intimidade com Deus. Eu quero ver se você falasse assim, é um PSP, é um GNR. Eu não sei se é aqui militares, eu fui militar, há militares aqui? Alguma vez foram militares? Oh, meu irmão, se eu falasse assim a um sargento, era cana. Se eu não batesse uma continência, se eu não mostrasse reverência ao meu oficial, eu fui praça, a um sargento, era cana. E no entanto nós pensamos que podemos falar com Deus como queremos, intimar a Deus. Quem está entendendo? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas a falta de reverência, a falta de temor a Deus está constrangendo os milagres na igreja. 1.2, a natureza do temor na igreja. O temor na igreja causava temor aos demais, aos incrédulos. Atos 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A natureza do temor de Deus também operava no coração dos incrédulos. Aquele povo era temente a Deus. A conduta daquele povo, olha, presta atenção, olha o ciclo. A intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus, ela era gerida pelo temor a Deus. Havia um temor a Deus e havia uma relação íntima com Deus. Essa relação íntima com Deus, gerada pelo temor, ela passava por aspecto exterior. Era gerado no teu coração, mas isso era projetado no teu exterior, no teu comportamento, na sociedade, no teu trabalho, na tua escola, na tua família, no teu dia a dia, na sociedade. As pessoas viam que você era uma pessoa temente a Deus. Isso gerava naquele povo sede de querer ser igual a ti. As pessoas estão vazias. Olha o que é que diz aqui. Salmos 36:1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, mas há a voz da transgressão. Meu irmão, minha irmã, ele pode ser o maior dos ateus, pode não crer em Deus, mas quando ele faz asneira, sabe que fez asneira. Quem está entendendo? O ateu, quando transgride, ele pode não acreditar, mas o ateu, quando transgride, ele sabe que fez asneira. O ateu, quando adultera, ele sabe que fez asneira, que foi errado o que ele fez. O ateu, quando rouba, ele sabe que roubou. Qualquer conduta errada, o corrupto, político corrupto, sabe que é corrupto. Mesmo que faça disso o estilo de vida, mas ele sabe que está errado. Está atrapado, está preso, não consegue, mas ele sabe. Eu não nasci numa família cristã. Deus foi me tirar do mundo muito podre. A maior parte de vocês sabe que eu tive muitos problemas com droga. E isso me levou a ser detido, a conhecer o que é uma prisão. Mas eu, enquanto transgredia, eu andava por aqui, por Viseu. Deus é maravilhoso. Às vezes eu me atrevo e não é falta de temor. Deus faz as coisas de uma maneira que a gente pode pensar, meu Deus, isso é uma doideira. Eu andava por estas quebradas por aqui. Por que eu andava? Eu às vezes vou com a minha esposa a Mangualda, eu falei, eu já passei por aqui. Aquilo ali, por quê? Porque eu sabia que estava errado. Então eu tinha que ir pelas quebradas para fugir da polícia. Então, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Calma, irmã, calma. Falei em polícia, caiu aqui esse negócio. Falei em polícia, plim.
Porque eu sabia que estava errado. Agora eu era crente? Não. Mas era um tempo em que não havia a comunidade europeia, já estou entregando a minha idade. E então a gente, para atravessar a fronteira para a Espanha, para fazer um negócio de substâncias ilícitas, ia pelas quebradas. Demorava um dia inteiro para ir do Porto a Salamanca, fugindo, porque eu sabia que estava errado. O ímpio sabe que está errado. Amém? Pode ou não assumir, mas sabe que é transgressão. 1.3, o temor na igreja primitiva, ele era individual e coletivo. Diz lá, em cada alma. E depois diz no versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Jó 28 diz, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. O temor de Deus, de uma maneira coletiva, produz sabedoria. Vamos falar isso. Vamos depois decifrar um pouco mais isso. Diz comigo. O temor comum na igreja produz sabedoria. Amém? Não era somente o material que eles tinham em comum, gente. Você vai falar, eles tinham tudo em comum. Aí você já vai pensar, pois tinham os alimentos em comum, partilhavam os alimentos, não havia rico. Não era socialismo. Nós não estamos a falar de uma sociedade socialista. Nós estamos a falar que os bens espirituais eram partilhados em comum. Aquele que era mais débil na fé era alimentado por aquele que era mais forte na fé. Aquele que estava passando um problema era acolhido pelos outros irmãos em oração. Aquele que estivesse passando uma dificuldade, havia um grupo sempre de oração. O temor de Deus era também coletivo. E isso produzia o quê? Sabedoria. Você já viu, se todos nós entendêssemos, não é uma hipótese, eu estou falando uma verdade, todos nós somos pastores. Se você entendesse que é um pastor em potencial, se você e eu entendêssemos que somos evangelistas em potencial, se eu e você entendêssemos que todos nós estamos aqui para nos acolher uns aos outros, para que você possa muito bem ver o seu irmão numa dificuldade. E sabe o que é que eu estou falando? Eu não estou falando de dar dinheiro, gente. Eu não estou falando de dar bem material. Meu irmão, posso orar por ti? Meu irmão, o que é que se passa? Há muita gente, olha, 70% das pessoas, a única coisa que precisam é de um ouvido, de alguém que escuta o seu problema, de uma oração, de uma palavra. Amém? Glória a Deus. O temor se tornara notório e era testemunho da igreja para o mundo, o seu estilo de vida. Eles caíram na graça. A cultura do reino de Deus atraía as pessoas e provocava o milagre. O orgulho espiritual é a falta de temor. O temor que anuncia a presença de Cristo em nós. Você pode até ser um crente daqueles, não mente. Você tem temor de Deus, você tem um comportamento bom, você talvez até seja líder de célula, mas talvez você tenha um orgulho espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que o seu maior pecado é esse. O orgulho espiritual que impede que o grupo desfrute de um temor coletivo. Dizem em 1 de Pedro 3:1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Esposa, o seu procedimento, quando ele fala aqui em esposa, fala de todos. O seu procedimento, através do temor de Deus, ganha a pessoa. O resultado do temor em nós nos impede de pecar. Êxodo 20, 18 e 19 diz, e todo o povo viu os trovões, viu os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram, Moisés, fala tu conosco, que ouviremos, e não fala Deus conosco, para que não morramos. O motivo da manifestação de Deus entre trovões e relâmpagos era para que Israel conhecesse o poder de Deus. E Deus continua se manifestando.
Nesse momento, não foi para que o povo fugisse, foi para que Deus se manifestasse e mostrasse o seu poder através de relâmpagos e trovões. Meu irmão, abra o seu entendimento só um bocadinho. Deus continua se manifestando de igual maneira. Se você não crê, liga a tua televisão, não na hora do almoço nem na hora do jantar, mas liga a tua televisão e vê as notícias. Vemos a guerra em Israel. Nós vemos as catástrofes. Nós vemos que o mundo, por mais recursos tecnológicos que tem, vem uma chuva e inunda mesmo. O Brasil está sendo, ou foi assolado recentemente por inundações. Os terremotos acontecem constantemente. Ainda há pouco tempo um vulcão entrou em erupção e matou acho que 16 ou 17 pessoas. Quem pode impedir isso? Quem pode impedir o manifestar do poder de Deus? Quem pode impedir a demonstração do poder de Deus como Ele se manifestou a Israel? E mesmo assim, as pessoas não temem a Deus. Amém? Só para você não dormir, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Você vê governantes ímpios. Você vê a maldade no mundo se multiplicar. Tudo de acordo com as profecias. Você vê a Bíblia e parece que é um filme. Você abre os olhos e vê ao teu redor e fala, não, isto é um filme que está aqui o roteiro. Isso gera em você temor? Isto gera em mim temor? Gera temor na igreja? 2 de Crônicas 19, 7 diz, agora pois seja o temor do Senhor conosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus, injustiça nem parcialidade. Repete comigo, nem aceita Ele suborno. Olha, meu irmão, não adianta você ser o maior dizimista da igreja. Não adianta você ser o maior ofertante. Glória a Deus, aleluia, eu recebo. Pode haver competição entre vocês a ver qual é o maior. Mas não adianta. Não adianta, porque você não vai atrair a parcialidade de Deus. Não adianta o seu cargo pastoral, o seu cargo apostólico. Você não pode comprar Deus com ofertas. Você não pode comprar Deus com sacrifícios vãos. A única maneira de Deus se mostrar em sua vida não é através de muito evangelho que se prega aí. Meu irmão, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Está aqui uma oferta. Faça agora uma oferta de sacrifício. A oferta de Isaac. Oferte. Deus não pode. A única maneira que Deus tem de ter um relacionamento contigo é uma relação de temor, de obediência. O temor vai gerar a obediência. O temor vai gerar uma relação íntima. Eu e você não podemos comprar a Deus, seja com dinheiro, seja com cerimônia, seja com sacrifício. Não podemos comprar Deus com sacrifícios vãos, sem obediência. O temor nos dá autoridade, o temor nos dá poder para exercer nossa autoridade. Há uma história de um bobo que queria ser rei. E no dia que ele eu não sei se essa história é verdade ou não é. Eu encontrei-a e ilustrei o sermão com ela. Era uma ilustração referente ao temor de Deus. E eu achei por bem trazer. Havia um bobo da corte, muito querido do rei. E no dia que esse bobo fez aniversário, o rei perguntou-lhe, o que é que você quer ganhar de presente? Eu falei, o que eu quero ganhar de presente você não me vai dar. E se eu pedir, estou até em risco de ser cortado o meu pescoço. Ele não pode pedir à vontade que não te vai acontecer nada. Eu queria ser rei por um dia. Tudo bem, vai ser rei por um dia. E nesse dia,
Então, o rei foi por ser o bobo da corte, ficou lá relaxado, fazendo palhaçada, e o bobo da corte foi para o trono. Durante o dia, ele viu que o bobo da corte nem se mexia, e suava e tremia. A metade do dia, ele disse: o que é que se passa? Não estás confortável? Eu falei: querem matá-lo. Por que te querem matar? Por que é que me querem matar? Olha para cima, tem uma espada pendurada sobre a sua cabeça por um fio. E o rei disse: essa espada está aí já há muitas gerações. É para entender que a minha autoridade, ela está por um fio. Essa espada, ela está por um fio. A minha autoridade, a partir do momento que eu perca o temor, essa espada pode cair sobre mim. A minha autoridade está posta, colocada por em cima de algo muito frágil, que é o fio que segura a espada. Entenda, meu irmão, minha irmã, que a nossa autoridade como crentes, quem tem autoridade aqui como? Levanta a tua mão. Você tem autoridade dada pelo Espírito Santo, mas a tua autoridade, ela está por um fio. Quando você perde o temor, essa autoridade sai da tua vida. Quem dá um amém? É pesado o sermão? É pesado o sermão? Não é. Nós estamos tratando de gerar o ambiente do milagre. Não há receita. Não há, olha, você vem aqui, dá 3 glória a Deus, um aleluia e 2 amém. E o milagre vai ser. Não, a gente tem que gerar um ambiente. E esse ambiente está a ser gerado hoje, em nome de Jesus. Porque você vai sair daqui com o entendimento do temor de Deus. A nossa autoridade está por um fio. A tua autoridade e a minha autoridade está por esse fio chamado o temor de Deus. Enquanto houver temor de Deus na tua vida, você vai ter autoridade. Quando esse temor de Deus acabar, esse fio vai se cortar. Quantos estão entendendo? Você entendeu isso do bobo e do rei? Amém. O temor prolonga os nossos dias. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum visitará. Provérbios 14, 26 e 27 diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor de Deus nos dá confiança, segurança, sentimento de paternidade e de cuidado. O temor nos faz ter confiança na justiça divina, esperar na justiça de Deus. O temor gera unidade na igreja. Atos 2, 43 e 44. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos. O temor gera unidade. Somente o inimigo se interessa pela desunião da igreja. Somente o inimigo lhe interessa que não haja união, porque ele sabe que quando a igreja está unida, ele não tem muita hipótese. Amém? Glória a Deus. Efésios 5, 18 e 20. E não vos embriagueis com vinho em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O temor gera crescimento na obra de Deus. O temor gera louvor que procede de um coração agradecido. Como está o nosso temor? Como está esse temor que vai caracterizar a nossa relação com Deus? Como está esse temor que vem de dentro, se produz e se manifesta na nossa atitude no dia a dia? Como está esse temor que é nele que procede a nossa autoridade? Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atos
Não é preciso abrir, eu só vou mencionar e vou pedir que você se ponha de pé. Meditando nessa palavra, também vou pedir aos nossos diáconos que vão servir os elementos da Santa Ceia. Na medida que você receba os elementos da Santa Ceia, vou pedir que você se sente até a gente ver que toda a gente recebeu. Em Atos 1, versículo 15, a igreja contava com 120 membros. Atos 2, 45, também pode subir o Ministério do Louvor, por gentileza. Em Atos 2, no versículo 41, a igreja contava mais de 3.000 membros. Atos 4, versículo 4, contava com 5.000 membros. Atos 5, versículo 14, Lucas já não contou. Diz que já não falava em números, falava de uma multidão. Atos 6, 7 diz que o número era multiplicado. Atos 9, 31 já diz que era Judeia, Galiléia e Samaria. Atos 16, 5 é estabelecido no mundo inteiro. Oh, aleluia. Entenda que o temor de Deus gera multiplicação. Entenda que nós tivemos já aqui uma série de mensagens acerca de Atos 2, 42. A igreja primitiva, ela proporcionava o ambiente ao milagre. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. É o mesmo Jesus. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. É o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que batizou em Atos 2 é o mesmo Espírito Santo que se move aqui hoje. Os dons de línguas, a profecia, a palavra de conhecimento e sabedoria, a interpretação, a fé e a cura é para hoje também. Pentecostal. Cadê o povo pentecostal? Dá glória a Deus. Pentecostal é todo aquele que crê na contemporaneidade. Diga contemporaneidade. Diga contemporaneidade. Diga contemporaneidade. Contemporaneidade. Essa palavra significa o que era antes é hoje, é contemporâneo, o mesmo tempo, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus, a mesma igreja. Eu e você hoje estamos a ter a hipótese do entendimento do que faz falta para os mesmos milagres acontecerem hoje. A igreja está criando esse ambiente. Esse ambiente vai impactar o mundo. Quando nós entendamos que aquela mesma igreja que vivia aqueles milagres, ela se vai estabelecer hoje. Ai, meu irmão, aí a célula vai haver cura. Aí na célula a doutrina dos apóstolos será pregada, a comunhão dos irmãos, a edificação mútua. Ah, meu irmão, aí a oração, o partilhar do pão, você vai gerar um ambiente de milagre. Isso é célula. Isso é célula, não é propaganda. Não é propaganda de igreja. É igreja contemporânea em ação. Igreja que entende esses 5 pilares. Gera o ambiente do milagre. Quantos querem milagre? Dá um glória a Deus. Bora gerar um ambiente que o milagre se propiciará. Quantos milagres eu já vi em células acontecerem. Hoje nós celebramos essa conferência de GCs. Em todo o mundo, Lagoinha hoje celebra a conferência de GCs. Nós temos visto a utilidade do GC. Nós temos visto que estabelecer o ambiente da igreja primitiva, no qual que essa ferramenta que nos foi dada por Deus, chamado GC, célula, nós vemos o ambiente propício ao milagre. Isto é para você que ainda não pertence a uma célula, você que nos vê através do YouTube, você aqui no templo. Não perca essa oportunidade de pertencer a esse mover da igreja, porque Deus está movendo a igreja, Deus está gerando uma igreja que entende esse ambiente.
Aleluia. Aleluia. Ponha-se de pé, meu irmão, minha irmã. Ponha-se de pé, meu irmão, minha irmã, porque há um ambiente profético neste local. Há um ambiente profético na Igreja Batista da Lagoinha Viseu. Há um ambiente de pregação do Evangelho. Há um ambiente de igreja primitiva. Eu sinto esse ambiente. Eu sinto esse ambiente, meu irmão. Não se explica como numa cidade como Viseu. Estou aqui há um ano e posso te dizer uma coisa. Eu vim para aqui e era uma cidade que você respirava bruxaria. Você respirava a feitiçaria. Ambientes em que você entrava, vinha aquele arrepio, na espinha, e dizia, meu Deus. Era conhecido a nível nacional, talvez a nível internacional. Tenho certeza que pelos satanistas, a nível internacional, Viseu era o centro. Eu disse era, diga era. Diga era. O centro com maior índice de feitiçaria de Portugal. E agora está a cair por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque há grupos estrategicamente colocados que entendem o que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partilhar do pão, a oração e o temor a Deus. Ah, meu irmão, e quando um altar desses ele é estabelecido, ele reclama a cidade, ele toma conta do prédio, ele toma conta da freguesia, e o impacto espiritual é de tamanha relevância que o inimigo só tem que fugir. Mas há que criar um ambiente propício. Há que criar um ambiente propício ao milagre. Você vai começar a ver milagres na tua célula. Você vai ver casamentos restaurados na tua célula. Você vai começar a ver curas de doença na tua célula. Não é na igreja, não vai ser no culto não. Vai ser na célula, no dia de célula. Aquele ambiente de temor, aquele ambiente de partilhar o pão. Aleluia. Você vai ver discernimento espiritual surgir na célula, porque o temor ele vai ser comum, ele vai ser individual. Oh, meu irmão, a receita do milagre é essa. A receita do milagre é o entendimento de que nós devemos voltar aos rudimentos, aos fundamentos da igreja primitiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que esta terra, aldeias, freguesias ao redor, Viseu, nelas, Tondela, São Pedro do Sul, Sátão, Vila Chã, Mangualdo, serão tomados pela glória do Senhor. Eu profetizo que Vouzela, Oliveira de Frades, será tomado pela glória do Senhor. Porque vai haver ali um grupo que entendeu o que é o ambiente que gera o milagre. Esse ambiente gerava milagres, e os que davam a volta, os incrédulos, eles eram atraídos por esse ambiente de milagre. Aleluia. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse, porque Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E hoje nós celebramos ao mesmo Jesus que está vivo. Hoje eu e você celebramos aquele que disse: tomai e comei em memória de mim. Não é em memória de algo passado. Não é uma lápide que está lá escrito in memoriam. Você lembra de um morto, faz o luto, depois fica a lembrança, depois fica a saudade. Talvez uma lembrança suave, para muitos o esquecimento, mas em memória é para que eu
e você se lembre que a igreja é a mesma. O nosso Jesus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Lembra que eu estou na área. Lembra que nada mudou. 2023 anos atrás é igual que hoje. Jesus não está morto, Ele está vivo. A igreja dele não está morta, está viva. Pode passar processos, mas o Espírito Santo, o noivo da igreja, o intercessor da igreja, te está dizendo hoje: ei, acorda para a vida. A igreja não está sozinha. A igreja, ela não regride em nenhuma das suas áreas, porque o Espírito Santo está aqui. Eu vos enviarei um Consolador, e vós fareis ainda maiores coisas. Oh, aleluia! Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui está este pão. Em nome de Jesus, celebra, celebra, celebra. Glorifica a Deus, começa a orar, pode orar em línguas, pode se sentir à vontade, você pode se ajoelhar, você pode ter agora uma conversa na tua intimidade com Deus. Aqui está o pão. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia! Celebra! Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma um lugar de honra. Este pão, comprado no supermercado qualquer, ele simboliza o corpo de Cristo. Sempre que eu me lembro do corpo de Cristo crucificado na cruz, eu lembro do meu nome ecoando na eternidade, sempre que aquele martelo batia num cravo, perfurando a carne de Cristo. Sempre que o martelo batia num cravo, perfurando a carne de Cristo, o teu nome ecoava na eternidade. Se chamava Jorge, Paulo, Manuel, Antônio, Joaquim. E hoje nós celebramos a igreja viva do Senhor. Celebramos o Senhor vivo da igreja. Celebramos o Espírito Santo vivo. Celebramos a contemporaneidade da igreja e de todas as suas características, todos os seus atributos. E hoje nós lembramos que a igreja é a mesma e o Jesus é o mesmo. Coma do pão. Eu vou pedir que antes de tomar o cálice do vinho, você partilhe o seu cálice com 2 ou 3 pessoas, simbolizando a sabedoria e o ambiente de temor. O ambiente de temor produzirá, simbolizando que todos nós somos pastores, todos nós cuidamos, todos nós somos amparo. Aleluia. Este sangue, meu irmão, este cálice com sumo de uva, ele simboliza um sangue. O mesmo sangue que há 2023 anos jorrou até a última gota do corpo de Cristo, jorra agora mesmo na eternidade. E esse sangue é o motivo para que você tenha o seu lugar garantido no céu. Sempre que há uma transgressão sua, Deus é justo, Ele é a própria justiça. Deus diz:
A paga do pecado é a morte, e ele não se contradiz. Mas nós temos advogado em Jesus para com Deus, e Jesus mostra o sangue dele ao Pai. Está justificado, está justificado. Esse é o acesso, o sangue de Jesus ao teu lugar celestial. Celebre do sangue. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor, glorifica a Deus agora com todas as suas melhores palmas. Ele está à mesa. Louva, canta, ora, glorifica, com júbilo. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos. Noivo da igreja, vives. Oh, Espírito Santo, ministra a cada coração. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. A som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Toma um lugar de honra, Senhor. Toma um lugar de honra em nossos corações, Senhor. Toma um lugar de honra na igreja. Toda a honra, toda a glória, todo o poder e soberania é de Ti, Senhor, e a Ti pertence, Senhor. Toma o Teu lugar de honra em cada coração nesta sala agora. Espírito Santo, que possas entronizar hoje. Hoje um trono é estabelecido na Tua vida. Hoje um trono é estabelecido no Teu coração. Um relacionamento íntimo. Esse relacionamento íntimo vai te proporcionar um temor. Não é medo. Não existe medo para a igreja de Jesus. Não existe medo para a igreja de Jesus, porque nós sabemos em quem confiamos. Existe temor, existe medo sim de desagradar ao nosso rei. Existe medo de desagradar ao noivo da igreja. Existe medo de desagradar aquele que tudo deu. Existe medo de desagradar aquele que vive, aquele que tem o trono das nossas vidas. Em nome de Jesus, toma posse desse trono hoje. Seja entronizado em cada coração. O Espírito Santo vai de encontro aos corações mais duros agora. Vai de encontro àquelas muralhas que se levantam em contra da soberania de Deus em cada vida. Espírito Santo, vai agora e contra a incredulidade, a religiosidade. A religiosidade vai cair por terra agora, já não há medo, há temor. Esse medo que você tinha, hoje é transformado em temor, em nome de Jesus. Vai de encontro, Senhor, a tudo aquilo que impeça a entronização do noivo da igreja em cada coração. Estabelece o teu trono, o teu povo, abre o coração agora. Abre o teu coração agora, que Ele vai entrar e vai tomar o controle, vai te entronizar na tua vida. Aleluia. Glorificado seja o teu nome em cada vida, Senhor. Glorificado seja o teu nome nesta igreja. Aleluia. Põe a mão na altura do seu peito. Aleluia. Há vidas a serem mudadas hoje através do temor. Você vai mudar vidas através do temor. A tua comunidade vai mudar através do temor. A tua célula vai produzir milagres. A tua célula vai ser como um ponto de luz aí onde você estiver. A tua célula vai ser igreja primitiva. Vai ser igreja primitiva. As pessoas vão querer saber o que se passa.
Aleluia. Diz assim comigo: Senhor Jesus, toma o controle da minha vida. Que o teu trono, fala alto, crente, fala alto. Que o teu trono seja estabelecido no mais íntimo do meu ser. Senhor Jesus, toma o controle de tudo aquilo que eu sou. O meu medo é desagradar-te. O meu medo é de não ter um relacionamento íntimo contigo. Toma o trono em meu coração. Infunde em mim o temor. Temor da tua soberania, do teu poder, da tua autoridade sobre mim. Diz assim também: Senhor Jesus, eu hoje te aceito como meu Senhor e meu Salvador. E diz assim também: Senhor Jesus, hoje eu estabeleço, hoje eu restabeleço o teu trono na minha vida. Toma o controle, que uma vez eu deixei e perdi. Hoje eu volto com a certeza que serei aceite em nome de Jesus. Eu não conheço todos aqueles que estão aqui, mas hoje é um momento que pode ser um divisor de águas na sua vida. Hoje pode ser o momento mais importante da sua vida. Jesus, quando morreu na cruz, Ele separou o tempo e a humanidade. De um lado, uma era antes de Cristo. Do outro, uma era depois de Cristo. De um lado, a condenação. Do outro lado, a salvação. E hoje esse mesmo Jesus, talvez esteja bramando no teu coração, se ainda não brama. Talvez essa crucificação, talvez esse momento eterno, ele esteja sendo reproduzido no teu coração agora. Eu vou te perguntar: há alguém aqui que fez a primeira oração, aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu vou pedir que você levante a sua mão. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele o confessará diante de Deus Pai. Também vou pedir que a nossa produção exiba agora no ecrã da nossa transmissão, no televisor da casa, que esteja assistindo, o nosso número de telefone. Que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Não se trata de constrangimento, não se trata de nenhum ritual, se trata de cumprimento da palavra. Eu aceito, e o Senhor Jesus me irá confessar diante do Pai. Eu vou perguntar também se alguém que estava desviado e hoje volta para os caminhos do Senhor. Não interessa o que aconteceu na sua vida, hoje é o dia da sua vida. Há alguém aqui no templo, há alguém em casa, você que está em casa, você que está tomando essa decisão agora, manda uma mensagem para o número do telefone que está sendo exibido no seu ecrã. Nós temos uma equipe
nome do céu. Alguém que aceita Jesus, alguém que se reconcilia, levanta a sua mão. Eu quase posso ter a certeza que há aqui gente que está nessa situação e está com vergonha ou constrangido. Esta é a hora de ser sem vergonha. Alguém? Levanta a tua mão. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma semana abençoada. Que o temor do Senhor vá gerando em nós e através de nós um ambiente de milagre. Seja na tua célula, seja na tua comunidade, seja na tua família. Atos 2:42. A igreja primitiva gerava um ambiente de milagre. E nós entendemos que a reprodução desse ambiente de milagre, como a igreja primitiva, a volta aos fundamentos, aos pilares da igreja, vai gerar esse ambiente, porque a igreja é a mesma, o Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Muito obrigado, que Deus abençoe uma semana de vitórias, portas se abrindo, as que tiverem que abrir, aquelas que não tiverem que abrir, que fiquem fechadinhas. Janelas do céu se abrindo sobre vossa vida e bênçãos sejam contempladas em nome de Jesus. Muito, muito obrigado a você que está aqui no templo. Muito obrigado a você que nos assiste em casa. Vou pedir que partilhe esse conteúdo para que o Google veja que é relevante este conteúdo e mais pessoas possam ser alcançadas. Meus irmãos, podem sair aplaudindo ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado, em nome de Jesus. O pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir